partir do versículo 19. Essas letras estão ficando pequenas, estou dizendo, está encolhendo as letras da Bíblia. Estou tendo uma dificuldade. Você quer que está não tem mais, dá para enxergar mais assim meio. Janeiro que está chegando. Aí, obrigado. Então vamos lá. Lucas capítulo 8, versículo a partir do 19 fala assim, ó. Vieram ter com ele a sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhe respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Amém? Amém. Obrigado. Solte aí. Irmão, Jesus ele estava pregando em uma ocasião e a mãe dele mesmo, Maria, e os irmãos dele foram ter com ele para conversar com ele algum assunto, né? Eu acredito que um assunto importante para tratar com Jesus. Aí quando chegou ali em um certo momento, devido à multidão que estava ali naquele local, ela não conseguia ter acesso a Jesus. Aí alguém falou, Senhor, olha, é o seguinte, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e eles querem conversar com o Senhor, eles querem falar com o Senhor. E aí Jesus fala, Jesus olha para todo mundo e fala assim, olha, eu vou dizer bem que é uma coisa para vocês. A minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Esse aí é a família de Deus. Esses que ouvem e praticam. Se eu só ouvir e não praticar, eu sou da família de Deus? Segundo a Bíblia aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ouvir e praticar. Né, Natália? Eu preciso ouvir a palavra de Deus, estudar a Bíblia e praticar o que está nela, né, Antônio? Então eu preciso de quê? Ouvir e praticar, né? Essas duas coisas, não esquece não, tá bom? Ouvir e praticar. Tu chega lá na tua casa e fala assim, mamãe, para a gente ser da família de Deus, a gente tem que ouvir e praticar o que está na Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, viu, Antônio? Tu ajuda ela? Tá bom? Então, irmãos, o que acontece hoje no nosso meio? Hoje em dia, todo mundo quer ser da família de Deus. Se a gente tivesse a opção de escolher, por exemplo, ser da família, vou dizer, uma pessoa que bem rica aqui, igual o Ayn. Já pensou se eu pudesse falar assim, eu sou sobrinho do Ayn. Mas eu sou sobrinho do Ayn? Não sou, porque eu não tenho um laço sanguíneo. E eu tenho um laço sanguíneo com Jesus. Eu sou da descendência dele ali. Mas aí o que eu preciso ser para ser da família de Jesus? Obedecer o que está na Bíblia. A partir do momento que eu obedeço o que está na Bíblia, eu já sou da família de Deus. Olha o tanto que é simples. E um privilégio muito grande, né? Quando a pessoa tem uma família que é de família de gente irmantelada, pessoa assim, né? Igual lá no Nordeste, quando a pessoa é aquela pessoa assim da bagaceira e fala, pai, família de fulano tá, ou família de irmantelada. Ninguém quer ser daquela família. Às vezes um parente que é daquela família fala que não é. Chega num ambiente, né, a pessoa começa a falar as coisas ali. Então é parente do fulano e tal, né? Lá do Ló, por exemplo, dos Souza, ali de certa região. Não, a gente é parente longe. Porque a pessoa não quer ser parente de quem não presta, né? A gente quer ser parente de quem é bom. E em relação às coisas espirituais, a gente quer ser da família de Deus. A gente tem esse desejo, a gente tem essa vontade de ser da família de Deus, de fazer parte, de ser tido, né, ou visto como filhos de Deus, filhas de Deus. Só que para mim ser, aí eu preciso fazer o que Jesus falou aqui. Duas coisas muito simples. Eu ouvi o que está aqui na Bíblia, estudei, a Bíblia está falando que eu tenho que ir por aqui, eu tenho que ir por aqui. Se eu for fazer o contrário do que a Bíblia ensina, eu já não sou da família de Deus. E não é porque Deus ele vai me rejeitar, é porque eu estou fora daquilo que a família de Deus realmente é e faz. A família de Deus são pessoas que obedecem a Deus. Não tem como eu ser da família de Deus e desobedecer a Deus, viver do meu jeito, da minha maneira. Eu preciso realmente me enquadrar ali para ser da família de Deus. Mesmo que eu não seja de uma linhagem ali sanguínea, né?
eu acredito que eu não tenho um sangue judeu. Eu acredito que eu não tenho. Tenho porque, né, toda a humanidade veio de Adão e Eva, né? Então a gente, de certa forma, a gente é tudo uma família só. Mas para ser família de Deus no mundo espiritual, eu preciso realmente viver aquilo que... Nascer de novo. Nascer de novo. Da água e do Espírito. Da água e do Espírito, é verdade. Quando a gente nasce da carne apenas, a gente é carne. Agora, quando a gente nasce da água e do Espírito, a gente se torna família de Deus. E nós, irmãos, nós somos conhecidos no mundo espiritual. A gente pensa que aqui, por exemplo, a gente, às vezes a gente não imagina que o mundo espiritual nos conhece como pessoas de Deus ou não. O mundo sabe. Teve uma certa vez que um grupo de pessoas, né, viram ali Paulo expulsando demônio, né, curando. E aí eles pegaram e falaram assim, rapaz, vamos fazer igual o Paulo faz. Nós vamos lá, vamos expulsar os demônios das pessoas quando tiver alguém endemoniado. E eles chegaram lá e tal, né? E falaram, ó, em nome de Jesus, sai desse corpo e tal. Aí o demônio foi e falou, sabe o que para aquele grupo de pessoas? Falou assim, olha, eu conheço Paulo e conheço Jesus. Mas vocês, quem vocês são mesmo? E a Bíblia fala que o demônio pegaram aquele homem, aqueles jovens, né? E deram uma surra, deram uma sova neles. E a Bíblia fala que deixaram eles semi-nu. Foi taca de dar em doido. Entendeu? Então, assim, o mundo espiritual, ele é uma coisa séria, né? Então, assim, se eu quero e detenho esse posicionamento de filho de Deus, eu tenho que me importar como filho de Deus. Não tem como eu ser filho de Deus e andar como filho do inimigo. Me importar como filho do inimigo. Porque no mundo espiritual, aqui para nós, né, na igreja, né, o pastor que vem aqui uma vez por mês, ele não vai saber. Mas Deus sabe quem são os filhos dele. E algo maravilhoso é que quando Cristo voltar aqui nessa terra, ele vai levar os filhos dele para o céu, ficar lá durante 1000 anos, né? Depois de 1000 anos essa terra que vai ser destruída, vai ser renovada, e os filhos de Deus habitarão aqui, ó. E Deus mesmo estará com os filhos dele aqui na terra, para toda a eternidade. Então é um privilégio para cada um de nós. Eu não sei a origem assim, exatamente de cada um aqui, mas eu sou, por exemplo, eu sou filho sanguíneo de um carroceiro. Mas eu estou tendo a oportunidade, Deus me dá a oportunidade de ser filho do reino do universo, espiritualmente falando. Então a gente pode ter vindo da onde quer que a gente tenha saído, né, da nossa linhagem simples, né, ou não, mas nós temos esse privilégio de nos tornar filhos de Deus. E eu vou ser bem sincero, irmãos, quando às vezes eu estou meio desanimado assim, ó, da minha vida, da minha caminhada, eu fico pensando sobre isso mesmo. Eu fico pensando, rapaz, eu vou lá ficar triste, eu sou filho de Deus. Eu sou filho do dono de tudo. De um ser que é poderoso, assim, que não tem comparação, um Deus grandioso. Eu sou filho dele. É a maior riqueza. O que adianta ter tudo aqui e não ter nada? A própria Bíblia fala, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, né? O que adianta eu ser filho de um homem bilionário, né? Rapaz, e eu mesmo quando era menino, eu ficava pensando, rapaz, meu pai podia ser uma pessoa rica, porque eu ficava imaginando assim, né? Porque a gente ia ter ali algumas coisas de vantagem ali, né? De ser filho de uma pessoa bem sucedida financeiramente. Só que aí a gente vai vendo e a gente percebe o seguinte, tem muitos filhos de gente aí que não sabe o patrimônio que tem, mas não são felizes. Não dura para sempre. Né? E não dura para sempre, né? Então, assim, o melhor dessa terra aqui realmente é sermos filhos de Deus, é viver aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer. Porque fazendo assim, a gente vai ter uma eternidade para desfrutar. A gente vai ter uma vida inteira para desfrutar. Quando Jesus esteve aqui, havia um grupo de pessoas, os saduceus ali, que eles ficavam chegaram perto de Jesus e falaram, Senhor, a gente está querendo um sinal para ver se realmente o Senhor é filho de Deus mesmo, né? Para se tornar família de Deus ali e tal, né? Para acreditar que ele realmente era o Messias. E Jesus virou para ele e falou assim, olha, quando é de tarde, vocês olham assim, ó, no horizonte, vocês veem a tarde assim meio avermelhada, aí vocês falam assim, vai chover. E quando é de manhã, vocês veem o céu assim meio nublado, vocês falam meio diferente, aí vocês já sabem se vai chover ou não. Então vocês sabem discernir o tempo, né? E vocês não sabem discernir as profecias.
Né? Então, muitas vezes, na nossa geração é do mesmo jeito. Tem muitas pessoas aí que fica tipo assim, Senhor, eu quero ser teu filho, mas eu quero uma prova, eu quero... Fica tipo querendo pedir prova a Deus para realmente se entregar a Ele, para se tornar a família dele, para ter um compromisso maior com Ele. Né? E aí Jesus fala para pessoas assim, igual falou lá no passado, olha, o único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas, que o Filho do Homem vai ficar 3 dias na terra, né, e depois vai ressurgir. Então o que Deus ele tem para os filhos dele, revelado já na palavra de Deus, é o suficiente. Ele não precisa provar mais nada para nenhum de nós. O amor que ele tem, o cuidado que ele tem por nós, a intenção que ele tem, que é sempre o nosso bem. Então, assim, a nossa parte é fazer o seguinte, rapaz, eu vou me tornar filho de Deus, eu vou praticar aquilo que Deus já me revelou. E aí é um relacionamento que vai durar para toda a vida, né? Não é só nessa terra aqui. E a gente tem essa dádiva, né, de se tornar filho de Deus. Então, a gente precisa se animar nesse sentido, né? A gente precisa ter a alegria de saber que nós não somos filhos abastados, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Ontem o Gerry ele fez um comentário aqui, e aí eu fiquei pensando, meditando. Ele falou assim, ou foi ontem ou foi quarta, não lembro bem, mas acho que foi ontem, que ele falou que ele nasceu de um relacionamento fora do casamento, né? E ele falou que pessoas assim são amaldiçoadas, né? A pessoa fala que é fora do casamento, é pessoa amaldiçoada. E ele dizendo que por várias vezes, ele quando criança, né, por várias situações, o inimigo tentando matar ele, né, ele já ficou com vela na mão, que antigamente a pessoa tinha a tradição, quando a pessoa estava morrendo ali, a pessoa colocava uma vela para a pessoa iluminar o caminho dela, né? E aí o Jair falando que ele teve com a vela na mão, e aí Deus, né, poupou ele. Um raio caiu perto dele, ia matando, mas não matou. Né? O homem é igual um Highlander, né? Mas isso aí, ele falando da alegria de Deus poupar a vida dele e hoje ele ser um servo de Deus. É assim, uma alegria, assim, um reconhecimento. Ele falou, rapaz, eu vou servir a esse Deus que me ama, que me guarda, né, que cuida de mim. E tá lutando, né? É uma pessoa que a gente admira bastante. Por quê? Porque ele é uma pessoa que, com uma pouca leitura que ele tem, mas ele tem vontade, ele tem, sabe, aquela coisa de querer que outras pessoas conheçam desse Deus. E essa é a nossa função aqui. Eu estava ouvindo um hino hoje que fala justamente disso, falando assim, eu sou ninguém eu sou um ninguém que tenta passar para todo mundo a grandeza de Deus, né? Mais ou menos assim o hino.